Olá a todos, minhas saudações com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto online do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Hoje nós temos aqui, nesta manhã, a Escola Bíblica Dominical, ensino da Palavra do Senhor. Todo cristão não deve perder os ensinos da Palavra do Senhor, porque através dos ensinamentos nós crescemos espiritualmente, nos edificamos, nos consertamos, nos aperfeiçoamos. Muita coisa acontece em nossa vida, em nosso benefício, porque estamos sendo preparados para sermos apresentados a Cristo. Só vai ser apresentado a Cristo aquele que conservar a sua salvação, porque se não conservar, se não se aperfeiçoar, se não se edificar, rejeitar a palavra, fugir da palavra, então negligenciar a palavra, então não tem condições de estar sendo preparado, e essa preparação é através do poder do Espírito Santo. Hoje nós temos aqui a lição de número 8, já estamos na lição de número 8, que tem por título: A lei e os evangelhos revelam a Jesus. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Hoje nós temos o nosso culto presencial, a partir das 19 horas, com a ministração da Santa Ceia do Senhor. Quem puder participar lá na congregação, vá. Quem não puder, será passado a live. Então, participe da ceia no seu lar, preparando já aí o pão, o vinho, mas eu gostaria que todos fossem estar participando lá, a não ser aqueles que realmente não podem. Mas quem puder, que participe lá junto conosco, né? Já tem bastante gente indo aos cultos, e isso é extremamente gratificante. Então hoje, às 19 horas, culto presencial e culto online. Temos várias pessoas já, vários irmãos e irmãs participando aí da live. Aí está o presbítero Josa Alves. Aí, Josa, um abraço para você aí. Deus te abençoe. Temos a irmã Luzimar também, com o irmão Luiz. Temos o diácono Carlos, irmã Nádia, Maria do Socorro, irmão Hélio, nosso irmão Vinícius com a Gabriela e o Nicolas. Estão aí todos ligadinhos na live e atentos aí certamente para esta lição que é muito importante para todos nós. Lição 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Esse é o título da lição que nós vamos ministrar agora. Temos aqui o texto áureo da lição, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Está aqui Deuteronômio 6:4-9 e Lucas 1:1-4, tá? Então aqui repetindo: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Seria também atado entre
na testa da pessoa, né? ou na mão ou na testa. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Tanto era escrito para o lado de dentro, quando a pessoa ia sair, ela vê o que estava escrito, e quando ela entrava, do lado de fora também tinha outro escrito para ela ler quando estivesse entrando na casa. Aqui em Lucas 1, versículo 1 a seguir, que diz: tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre vós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente que tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Amém? Essa é a leitura que vamos estar aqui discorrendo agora para entendermos mais um pouco acerca desse tema, a lei e os evangelhos revelam Jesus. O povo de Israel, o povo hebreu, quando saiu do Egito e foram para o Egito, para lá se multiplicarem. Não é que eles se multiplicaram, que antes de ir para o Egito, estavam todos ali numa situação que não ia acontecer o plano de Deus, porque eles já estavam dispersos, iam se dispersar, os filhos de Jacó, e não iam se estar reunidos para formar uma nação. Então, a ida para o Egito foi providência de Deus, porque lá, no princípio, com José introduzido como governador, eles receberam todo um tratamento bom, tiveram uma cidade chamada Gósen, que ali eles ficaram até muito tempo, depois da morte de José, muito tempo, 400 anos ficaram ali, mas chegou o tempo de sair. Então, já antes, bem antes deles sair, os faraós mudaram, né? Já era outro faraó, e começou a escravidão, começaram a colocá-los debaixo de jugo, estavam crescendo muito, teve também a ordem para a matança dos bebês, né? Moisés foi ali salvo providencialmente naquele cesto, caiu ali no rio, a filha de Faraó ali o resgatou e ele passou a ser cuidado por ele, fazer parte ali da família de Faraó. Então Moisés poderia ter sido ali até um faraó com o tempo, mas ele tinha e sabia das suas origens, né? Sangue hebreu, e foi quando ele realmente se indignou quando um dos israelitas estavam ali sofrendo grande castigo, sendo chicoteados, e ele matou o feitor, teve que sair. Então essa história aí, todo o povo já sabe superficialmente, não profundamente, mas eu estou passando superficialmente, de uma forma bem resumida para saber. Então Deus tirou aquele povo de lá, né? Saiu lá, abriu o mar, saiu todo mundo, mas esse povo que saiu do Egito, também veio um misto de gente com eles, que não eram hebreus, mas quiseram aproveitar a oportunidade de saírem também do Egito, da escravidão do Egito, foram juntos com os hebreus. Até então eles trouxeram muita alimentação, as carroças abarrotadas, tinha água, tudo, e lógico que 3 milhões de pessoas para ser alimentado, ser abastecido com água, eles, animais, tudo isso despendia de muita coisa, e aquilo não ia dar por muito tempo. E quando começou a escassear a água, já começou a murmuração, começou a escassear o alimento, começou a murmuração, coisa que não agradava a Deus. E
nessa condição aí, Deus viu que era um povo que precisava estar debaixo de lei, porque sem lei eles iriam se dispersar, iriam ofender ao Senhor como já estavam ofendendo. Então eles precisavam estar debaixo de lei para serem conduzidos ali por aquele deserto até a terra de Canaã, e serem conduzidos também pela lei, porque a lei serviu de aio, né, para conduzir aquele povo até a cruz, no sentido do povo que eu falo, gerações que foram sendo salvas e sendo perdidas até a cruz. Agora, por que sendo salva e sendo perdida? Porque a lei foi promulgada. A lei foi promulgada justamente para aquele povo viver debaixo de lei, porque agora era o povo escolhido por Deus, nação santa, povo separado para Deus, um povo que deveria estar em santificação, mas não era um povo fácil de ser conduzido. Então foi preciso promulgar essa lei, que foi dada lá no Sinai. Moisés escreveu a lei, escreveu os 10 mandamentos, mas também não foi somente os 10 mandamentos. Deus ditou as leis morais, que eram os 10 mandamentos, Deus ditou as leis cerimoniais, que era a condição da parte espiritual, das festas que teriam, dos dias de tabernáculo, de expiação, de Páscoa, de Pentecostes, tudo isso foi estabelecido pela lei. E também as leis cíveis, que eram as leis que tinham punição para aquele que infringisse, aquele que fizesse alguma coisa contra o outro irmão, contra outra família, se tivesse roubo, se tivesse furto, se tivesse... Tudo ali tinha dentro daquele, uma espécie de código penal. Então era realmente penalizado, e ali não tinha complacência não tinha suborno não, como a gente vê nos nossos tempos. Ali a lei era dura. Então infringiu, ia pagar, e tinha até também a pena de morte, né? Tinha a pena de morte, se fosse infringida a lei. Então, essa lei foi promulgada para eles serem conduzidos. Então, dentro dessa condução, e agora com a lei, porque antes da lei, o pecado que eles cometiam não eram imputados. Por quê? Porque não tinha lei. E a lei determinava a penalidade para cada infração. E como eles não tinham lei, não que os eximia do erro, e que os eximia a ponto de não perder a salvação, perdia a salvação, perdia. Só que o castigo para esse que não tem lei é menor do que o castigo para aquele que tem lei. Entendeu? Por isso que Jesus falou, haverá menos juízo, menos rigor no juízo para Sodoma e Gomorra, que não estavam com lei, os pecadores não eram imputados, do que para aqueles a qual já conheciam a palavra, aceitaram a palavra, e Jesus fala, e saíram fora, negligenciaram. Então o juízo será mais rigoroso. Por quê? Porque o pecado agora já era imputado. Então tinha leis cerimoniais, leis morais, que eram o decálogo, né? Os 10 mandamentos, as cerimoniais, os serviços do templo todo, e as obrigações que ele tinha, com tudo que tinha que fazer em relação ao templo, em relação ali primeiramente ao tabernáculo e posterior ao templo. Então foi determinado várias ordenanças que eles tinham que cumprir, e se não cumprisse, sofreriam os rigores, os prejuízos com relação ao descumprimento da lei. E estando debaixo da lei agora, nessa caminhada pelo deserto e posterior
à terra prometida, muitos já agora com a lei, que pereceram no deserto por murmuração, por desobediência, eles perderam a salvação, porque o pecado deles, da murmuração, de se voltarem contra Moisés, se voltarem contra Arão, então tudo isso já era imputado, e eles com o tempo morriam ou pereceram pelo deserto. Então, com o pecado imputado, agora eles morriam já sem salvação. Sem salvação. E o rigor para eles seria muito maior do que aqueles que o pecado não era imputado. Então, era salvação ou perdição. E muitos, praticamente, parece que a maioria se perdeu. Por quê? Porque agora tinha lei. Tinha lei, e a lei tinha os seus rigores. Agora, era fácil obedecer a lei? Sim. A lei foi dada de uma forma de severidade, alguma coisa. Não, Deus deu a lei para conduzir aquele povo dentro de uma ordem. Agora é um povo que não queria andar dentro de uma ordem. Queriam entrar dentro da desordem. Se inclinavam a outros deuses, e murmuração, muita coisa eles fizeram, e quando morria perdido. E aqueles que eram os fiéis remanescentes, que obedeciam às leis que foram dadas, quando morriam, eles eram salvos, ficavam na condição de salvo, não iam para o céu, porque o sangue de animais não expiava o pecado de Adão, o pecado original, mas iam para o seio de Abraão. Era um lugar nas profundezas da terra, chamado de Seol, né? Onde ali ficavam todos os salvos do Antigo Testamento, até a cruz, até o sangue ser derramado na cruz. Quando Jesus derramou sangue e ali ele expirou, ele já desceu em espírito, que ele é o espírito, com todo o poder agora, foi às profundezas da terra, lá ele pregou e depois levou cativo o cativeiro. Então todos aqueles que conseguiram a salvação no período da lei, eles foram salvos e levados para a glória celestial, porque agora já tinha sido feita a expiação, a remoção do pecado de Adão. Ok? Então, do deserto até a cruz, foi promulgada a lei para estar presente do deserto, quando ela foi lá do Sinai, promulgado até a cruz. Então, ela aconteceu e terminou na dispensação, na mudança de dispensação, da dispensação da lei, passou-se para a dispensação da graça. E dentro da dispensação da graça, onde nós temos o conhecimento da palavra mais abrangente, mais profundo da palavra do Senhor, ela passou, a partir do momento que nos convertemos, antes elas eram escritas, né? Em tábua de pedra, em papiro. Agora a lei, a palavra de Deus, ela está escrita no nosso coração. E nós temos o Espírito Santo, que nos conscientiza faz nos conscientizar quando erramos, para que possamos nos consertar e não viver mais no erro. Então, dependendo do pecado, tem aquele que é o culposo, que você já pede perdão ao Senhor, e tem o doloso, que você já peca contra o corpo e contra Deus, e necessita de um arrependimento, necessita de confissão perante Deus e a igreja, para ser perdoado. Então, porque esse pecado, ele é imputado, tá? Então, na nossa conversão, os pecados passam, o Senhor nos limpou, né?
limpou totalmente, incluindo o pecado de Adão. Foi limpo de nós. Nós não temos o pecado de Adão. Todo cristão que aceitou a Cristo não tem mais o pecado de Adão, porque foi expiado pelo sangue de Cristo. O único antídoto contra este pecado. Então, os pecados, depois zerada a nossa conta, se você começa a pecar, esse pecado agora é imputado. Não está mais na ignorância. Esse pecado é imputado e quem comete esses pecados, que a Bíblia os descreve, e nós mostramos, revelamos, através das doutrinas. Então, quem desobedece, o pecado é imputado e corre o risco de perder a salvação, se não se consertar, se não se arrepender. Amém? A coisa é séria. Muita gente pensa que as coisas é fácil, muita gente diz, não, estou salvo para ser. Não está salvo para ser. Tem um inimigo que vai usar de todos os meios para tirar a tua coroa da salvação. E ele age diuturnamente, a cada dia, não dá trégua. Então o crente tem que estar sempre vigiando, cumprindo com os preceitos do Senhor, não deixando de cumprir todos eles, viu? Todos eles. Aí é hora de se fazer um exame introspectivo, ver o que está faltando, o que eu estou em falta com o Senhor. Essa é uma pergunta que o crente deve fazer para ele mesmo e procurar ver e pedir ao Espírito Santo, o que eu estou em falta, Senhor? O que está faltando? O que eu preciso fazer? Para não ficar estagnado. Então Deus, aqui já em Deuteronômio 6,4 diz, pelo tópico que eu coloquei, pelo tópico aqui, Deus não divide a sua glória com outro e quer de nós o amor pleno, dedicado ao Senhor. Quando ele diz aqui, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Então, a essência da lei. Qual era a essência da lei? Comunicar a vontade de Deus, que era ter o povo debaixo de uma disciplina. E o crente deve estar debaixo de uma disciplina. Porque se ele não estiver debaixo da disciplina, segundo a palavra, segundo a sã doutrina, ele está em falta com Deus. Por isso tem que ser segundo a sã doutrina, segundo a palavra. Não a disciplina do homem. Porque a disciplina do homem não é de Deus, é do diabo. E quantos perderam a salvação por causa da disciplina de homens ignorantes que quiseram ser o que não podiam ser, sem conhecimento da palavra do Senhor. Então tem na lei as suas exigências, e tinha as exigências que Deus estabeleceu, mas todas elas eram cumpríveis. Bastava ter força de vontade, perseverança, obediência, fidelidade, eram cumpríveis. Então também eram condicionais. Para que eles fossem abençoados, era condicional cumprir a lei, obedecer a lei, as leis morais, as leis cerimoniais e as leis cíveis. Não estar infringindo coisas que eram punidas pela lei civil. Então tinham condicionais para serem abençoados. E tudo de acordo com a lei. Nós vemos também, aí na lei, a presença constante da Trindade divina. Nós vemos dentro da lei, da caminhada pelo deserto, tanto no tempo antediluviano, a presença constante da Trindade divina. São ministérios diferentes,
O Pai tem um ministério, o Filho tem um ministério e o Espírito Santo tem um ministério. Então a Trindade numa mesma unidade. E uma das coisas exigidas por Deus é o amor a Ele. Porque antes de tudo, Ele sempre nos amou. Deus ama o pecado, todo pecador Deus ama, só que Ele odeia o pecado que está na vida do pecador. Então o pecador não pode conhecer esse amor enquanto não se livrar do pecado. E para se livrar do pecado, só através de Cristo. Aí ele vai conhecer o amor de Deus como nós, quando nos livramos desse pecado, saímos, não quisermos mais estar no mundo, não quisermos estar escravizados pelo diabo. Então, quando Deus entrou na nossa vida, através do Espírito Santo, então nós passamos a conhecer esse amor de Deus. E nós temos que devotar esse amor ao Senhor na sua plenitude, tem que ser um amor pleno para o Senhor. Ama a Deus, e quem ama a Deus, e só pode dizer eu amo a Deus, viu? Só pode dizer eu amo a Deus se eu viver de acordo com a palavra. Porque quem não vive de acordo com a palavra é um amor fingido, é um amor falso. Não é o amor que Deus espera. É um amor só de boca. Mas o amor tem que ser lá do profundo do nosso coração. Amar a Deus. Então quem não vive de acordo com a palavra de Deus é um falso amor que ele devota a Deus. Não é o verdadeiro amor que Deus aguarda de cada um dos seus filhos. E a prova do seu maior amor foi o seu filho, pendurado lá na cruz do Calvário, sofrendo todos os sofrimentos que sofreu. Que é prova de amor maior do que essa, por nós, por mim e por você. Segundo tópico, o amor pleno envolve o santo temor, inculcado para não esquecer. Porque não podemos esquecer esse amor de Deus. Amor pleno envolve santo temor. Temor e tremor. Temor não está falando de medo, está falando de reverência, de respeito, está falando de devoção. Esse é o amor pleno. Não esquecer o que Ele fez por nós, está fazendo por nós e vai fazer por nós, porque estamos nos planos seguintes de Deus, que pode acontecer a qualquer momento, com a vinda de Cristo, ou se partirmos por óbito, também já estaremos indo para a glória celestial, desde que você esteja em condições de ir. Então, Deuteronômio 6,6, que diz, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O 7, ensinarás teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-se, levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por frontais nos teus olhos, escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Foi uma condição que Deus estabeleceu para Israel. Israel era um povo muito, eles esqueciam muito, né, as coisas de Deus. Pode ver aí na Bíblia que volta e meia já estavam se inclinando para outros deuses. E como a lei não estava escrita nos corações deles, né, estava escrita em tábuas, estava escrita em papiros, eles tinham que estar, que era mais, o negócio era mais exteriorizado, não é conosco que é interiorizado. Então Deus estabeleceu isso para que eles seguissem a Deus com total reverência, para ter essa lei sempre visível aos seus olhos, para que eles não se esquecessem de guardá-la e guardar toda a lei. Então, a lei era o centro de ligação
que está no coração, que envolve amor a Deus, porque Deus é amor. Então a palavra de Deus, ela não pode ficar estagnada. No caso dos hebreus, eles tinham que ensinar aos seus filhos, já desde pequeno, eles tinham que conhecer a lei. Ela tinha que estar circulando e não estagnada. No lar, o chefe da família, porque todos eram servos de Deus, eles tinham a obrigação de estar falando também da palavra de Deus, falando da lei. Quando andavam pelo caminho, era para estarem falando das coisas de Deus, falando da lei. Não era falar coisas supérfluas da vida dos outros, nada disso, era para falar das coisas de Deus. Né? Muita gente já fala mais da vida dos outros e não olha para a sua vida. Fica mais vigiando os outros do que vigiar a sua própria vida. Então, ela tem que estar sempre presente em nós, a palavra do Senhor tinha que estar sempre presente na vida deles. Então tinha que, alguns trechos, né, não era todo o rolo que eram colocados, alguns trechos importantes eram atados a um pulso, ou na testa também eles colocavam. Era uma espécie de um couro, uma bolsinha de couro, que eles amarravam na testa, e ali tinha um texto da lei, que eles volta e meia tiravam para poder se ler, no sentido de não se apartar. E nos umbrais da casa, pelo lado de dentro, eles escreviam um texto da lei, e do lado de fora escreviam outro texto da lei. Então, quando eles fossem sair, eles liam, ali antes de sair, nos umbrais da porta, o que estava escrito da lei, e quando entrassem na sua casa, na entrada já estava um texto da lei para eles lerem. Então era uma maneira de estar sempre ali com a lei visível aos seus olhos e no seu entendimento. Então a lei não vamos usar nada escrito atado no nosso pulso, nem na nossa testa, nem vamos estar escrevendo em umbrais da casa. Isso era para eles, não é para nós, tá? Porque a lei está escrita, a palavra de Deus, ela está inculcada dentro de nós, no nosso coração. E qualquer coisa que fazemos de errado, já sabemos que estamos errando, desde que seja uma igreja ensinada na sã doutrina. Não é igreja que anda aí de qualquer maneira. Não é igreja que não tem doutrina. Não é igreja que vive só de fuar, que não tem doutrina. Esse povo é o que parece que não, que estão mais cheios, mas são os mais vazios que tem, porque eles não têm a palavra. Aí é que está a diferença. Então, não precisamos ver, porque ela tem que estar escrita no nosso coração, o que torna a palavra viva em nós. Por isso que precisamos receber essa palavra de Deus, viva, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Palavra sem a inspiração do Espírito é uma palavra do homem, e palavra do homem faz mal para as almas, faz mal para as almas. A gente vê muita gente pegando palavra do homem, não tem nada de Bíblia, é só fuar, só gritaria, só puladeira, não tem Bíblia, não tem a palavra. Isso aí não faz bem para as pessoas. São pessoas que numa hora de algo, de uma tribulação tremenda, de algo, eles se afastam. São pessoas que se afastam facilmente da palavra. E ai desse que não ensina, ai desse que quer ser o que não pode ser. O pastor tem que aprender, tem que ter conhecimento, ele tem que ter um seminário, uma faculdade, tem que ter, porque ele vai tratar de alma, ele vai tratar de alma. E tem que ser um homem de Deus, como também mulher de Deus, que vai cuidar de almas. É um médico de almas, que precisa e tem essa responsabilidade, assim que um médico secular aí tem que fazer faculdade, doutorado para poder clinicar.
Pastor é um médico de alma. Não é simplesmente eu quero ser pastor, arruma uma carteirinha aí e vai começar a pregar aí os seus pensamentos aí, e não aquilo que é de Deus. Então, se está num lugar desse, foge desse lugar, vá para um lugar sério, vá aprender a palavra do Senhor. Você vai ver como a tua vida vai mudar. E diz aqui, agora já em Lucas, Cristo e o Evangelho, onde os pecadores encontram um arrependimento. Então aqui está, tendo, pois, empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre vós se cumpriram, segundo o que nos transmitiram mesmo, os que presenciaram desde o princípio foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo, ó excelente Teófilo, que poderia ser um centurião romano, mas convertido ao Cristo. Tá? Então, era gentil convertido a Cristo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente que tudo desde o princípio, para que conheça certeza das coisas que já estás informado. O Evangelho de Lucas, escrito por ele, lembrando que Lucas foi aquele que também escreveu boa parte do livro de Atos dos Apóstolos. Ele andava com Paulo, né? Ele não é mencionado, mas era um amanuense, aquele que ia escrevendo as passagens, as pregações, os milagres, tudo, as prisões. Era Lucas que escrevia, e ele tinha a inspiração do Espírito Santo. Lucas não andava com Jesus, ele veio se converter, ele era um médico, ele se converteu a Cristo, ele é um gentil que se converteu a Cristo. Como diz os historiadores, que ele seria um gentil que se converteu a Cristo. Então, ele clinicava dentro da medicina rudimentar que tinha, né? Aquela medicina bem rudimentar, mas ele se esforçava. Então, na sua inspiração, ele revela Cristo como o Filho do Homem. Lucas teve um evangelho muito completo. Se você lê o Evangelho de Lucas, desde o começo, ele mostra ali a vinda de João Batista, do precursor, e também sobre o nascimento de Cristo, revela genealogia. Então ele revela muitas coisas ali, mas ele andava? Não, ele não andava. Com quem ele buscou isso? Com os próprios apóstolos. Ele diz aqui que foi buscar conhecer, ele foi pesquisar depois. Como ele não andava, muita coisa ele não viu. Pode ser que muita coisa ele chegou a observar, mas ele foi buscar todas o testemunho dos apóstolos, daqueles seguidores de Cristo, e foi escrevendo de uma forma bem ordenada, né? Então ele mostra ali, revela Cristo como Filho do Homem. Dentro dos evangelhos, né? Por exemplo, Mateus, ele foi mais voltado para os judeus. Marcos foi mais voltado para os gregos. Lucas para os gentios. E João para todos os povos da terra. Essa é a direção dos evangelhos. Então mostra que Jesus, dentro das suas escritas, que ele veio buscar o perdido. Então, dentro de algumas passagens, né, como o próprio filho pródigo, que ele relata aí, a passagem que Jesus veio buscar o perdido, veio libertar. A passagem de Zaqueu também, que estava perdido e veio buscar o perdido, o arrependimento. Então ele fala do milagre da conversão, do milagre da cura, e sempre fala do arrependimento. Pessoas que foram libertas, a mulher encurvada, 18 anos, 12 anos encurvada, foi liberta também, espírito de enfermidade. Então ele escreveu baseado na fala dos apóstolos. Então ele teve todo um cuidado para preparar esse evangelho. Ele enfatiza os milagres de Jesus, tá? Então não só o milagre em si, vários milagres que ele relata, mas o pós-milagre. Ele relata e foca sempre o pós-milagre, que era o arrependimento.
Ele enfoca também Cristo cheio de compaixão. Ele enfoca dessa maneira, mostrando o Cristo cheio de compaixão pelas vidas que vinham ao encontro dele, ou que ele ia ao encontro dessas vidas. Então ele mostra a sua compaixão e mostra como quem veio habitar entre os pecadores. Ele também mostra o Cristo que veio habitar entre os pecadores. Ele mostra o Cristo que falou sobre o amor verdadeiro, não aquele amor que ele encontrou naqueles religiosos de Jerusalém, que na realidade eram verdadeiros carrascos cruéis, eram corruptos como os sacerdotes. Sobrava algum fiel remanescente ali, mas estava em poder dos sacerdotes corruptos do templo. E ele veio mostrar também o amor fingido dos fariseus. Ele falou, mas Jesus veio trazer e mostrar o amor verdadeiro, para que as pessoas pudessem compreender sobre o verdadeiro arrependimento, que é essencial e necessário para toda alma que se converte a Cristo. E veio mostrar também como Cristo veio para morrer por eles. Ele enfatiza muito Cristo. Então ele pregou mais voltado aos povos gentílicos, né? Não que não tenha falado aos judeus. Ele não era um pregador, na realidade. Era mais um escritor que escrevia mais voltado aos povos gentios. E ele caracteriza e enfatiza a universalidade de Cristo na mensagem da salvação. Uma mensagem dentro de uma universalidade para que todos também, não somente os judeus, mas todos os gentios tivessem condições de receber a salvação. Então ele mostra o Cristo, a luz que resplandeceu nas trevas. A luz que resplandeceu nas trevas. O mundo, antes de Cristo vir ao mundo, estava em trevas, sem esperança, Satanás dominando, porque ele era o governante da terra, que ele pegou esse governo de Adão, e tomou de Adão, por direito, e ele venceu, então quem vence toma. Por isso que Satanás tentou de várias maneiras fazer Cristo pecar, porque aí ele continuaria governando e Cristo perderia a salvação, porque estava no corpo de homem e sem nenhum poder. Olha só o que poderia acontecer. E Satanás continuaria governando e governando sobre Cristo. Olha só o que poderia acontecer. Mas lógico que Cristo veio para vencer e realmente ele venceu. Então, esse povo não ouvia a palavra profética, que Deus se calou lá em Malaquias, mais de 400 anos, até João. João veio só pregar o batismo do arrependimento, aquelas coisas também, ele não tinha uma palavra profética. Então Cristo veio trazer a palavra profética. E a palavra profética veio através de Cristo, revelando os mistérios da lei que os fariseus não entendiam, que os escribas não entendiam, que os sacerdotes não entendiam. A lei realmente que tinha a sua importância, o seu valor, mas muitos pereceram por falta de conhecimento e falta de obediência à lei, como muitos perecem por falta de conhecimento e obediência à palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí está, esta é uma aula da escola dominical. Ontem visualizei no programa que mostra as visitações ao site com esse estudo. Lógico, não é esse estudo que aqui eu já explano muito mais, né? Mas deu mais de 1000 acessos ao site, em todo o Brasil e em todo o mundo.
em várias partes do mundo. Mais de deu 1.130 acessos ao site, para vocês verem que esse não é um trabalho pequeno, é um trabalho muito grande, muito grande. Penso que é pequeno, mas não é pequeno. É o ID do Senhor Jesus sendo cumprido através desses meios que nós tivemos a oportunidade de ter, e temos que aproveitar esses meios de mídias sociais, de todos, internet, sites, para divulgar o Evangelho. Essa pregação vai ser publicada e vai no site também para muitos que podem mudar. Tem um ícone lá, um botão que aperta e muda para a língua que quiser acessar. Então ele já é colocado já na língua nativa da nação que quiser ouvir a pregação da palavra do Senhor. Orem por esse trabalho, orem por mim, como eu oro por vocês. Que Deus abençoe a todos. Hoje na ceia do Senhor, nós temos às 19 horas, quem puder ir, vá, quem não puder, participe em casa. Amém? Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo.